Pessoal, aqui é o Snap trazendo mais um vídeo para vocês no meu canal do YouTube. Hoje não vai ser deck, sim o novo Datamine que finalmente saiu. Estava atrasado, mas saiu o Datamine com os vazamentos de dezembro e janeiro. Hoje, dia 12 de novembro, o patch 34.11.1 revelando as temporadas. Dezembro já era sabido que teria uma temporada com colaboração com Marvel Rivals, que você consegue ver aqui, que é o outro jogo MOBA da Marvel. E em janeiro teremos a temporada dos Vingadores Sombrios ou Dark Avengers. Começando pela temporada de dezembro. Aqui a gente tem a capa da temporada e aqui nós temos o passe da temporada. A carta do passe será a Galacta, a filha do Galactus. Aqui a variante que você ganha. E você vai também ganhar variantes da Hela e do Doutor Estranho, além de uma borda metálica dourada e 2 versos de carta. Essas são as recompensas do passe de temporada de dezembro. Passando para a temporada de janeiro, nós temos a temporada dos Vingadores Sombrios, que é um período da Marvel pós a Guerra Civil e depois da invasão dos Skrull, que os Vingadores, o Norman Osborn acho que se torna presidente ou alguma coisa, ele faz uma versão sombria dos Vingadores, né? A Moonstone entra no lugar da Capitã Marvel, o próprio Norman Osborn, ele é o Patriota de Ferro no lugar do Homem de Ferro, o Daken no lugar do Wolverine, a Victoria no lugar da Viúva Negra, do Sentry, que é o único que não substitui ninguém, o Ares no lugar do Thor, e você tem também na época o Venom McGargan como o Homem-Aranha, mas aqui não aparece, e você tem o Mercenário, vilão do Demolidor. Aqui a gente tem a temporada de janeiro, você vai ganhar variantes do Daken e do Sentry, e a carta do passe é o Patriota de Ferro, que é aquela armadura que tem as cores da bandeira dos Estados Unidos, a armadura do Homem de Ferro. Mas na HQ que está fazendo menção a essa temporada, quem usava essa armadura era o Norman Osborn, o Duende Verde. Aqui a gente tem as novas cartas, começando pelo Ares, ele vai ser uma carta de chave do mês de janeiro. Ele é 4/6. Ao revelar, compare o poder das 3 cartas do topo de ambos os decks. Até aí eu não sei como que vai ser esse efeito, se os jogadores vão ver as cartas do topo do outro adversário, que daria muita informação, mas nesse caso seria informação trocada, então não teria privilégio. Mas qual lado, se o seu lado tiver mais poder das 3 cartas do topo somado que o lado do seu adversário, o Ares ganha mais 6 de poder. Então ele é um 4/6 com potencial de ser 4/12, caso a condição dele seja atendida. Provavelmente ele vai ser foco jogar em cartas com um deck de cartas grandes, para você ter certeza que as cartas suas vão ser mais fortes que o adversário. Então provavelmente ele vai jogar num deck de cartas grandes, com grande poder. Depois você tem uma carta do mês de dezembro, que é o Bruce Banner, que todo mundo sabe, é a versão humana do Hulk. O efeito dele não tem palavra-chave, e toda vez que você não gastar, ele estiver em campo e você não ter gastado toda a energia naquele turno, você tem um 25% de chance dele se transformar no Hulk. Basicamente a mesma porcentagem de chance lá da sala de perigo de uma carta ser destruída. Se você não gastar toda a energia, ele tem uma chance em 4, né? 25% é um quarto, né? Uma chance em 4 de se transformar no Hulk. Provavelmente vai ter 12 de poder igual o Hulk comum. É o Hulk básico que a gente tem. A gente tem outra carta de janeiro agora, que é o Mercenário. Ele foi mudado completamente o efeito dele. Ele era Rovelar e ele buscava uma carta de custo 2. Ele foi aumentado para custo 4 e poder 5 e ele passou a ser ativar. Mais uma carta ativar por jogo. E ele vai descartar todas as cartas que custam 1 ou menos na sua mão. E depois ele vai infligir menos 2 para cartas aleatórias do adversário, igual o número de cartas que você descartou. Por exemplo, você taca Scorn e 2 Swarm zerado na mão. Você joga ele, ativa ele, descarta os 3. Os 3 vão ser descartados, os efeitos deles vão acontecer. E você vai infligir menos 2 para 3 cartas no adversário, podendo ser a mesma carta ou cartas diferentes, mas ele vai dar menos 6, por exemplo, ou distribuído ou na mesma carta nas cartas do adversário. Então, quantas cartas ele descartar, ele vai dar menos 2 para cartas aleatórias com a face para cima do lado do seu adversário. Ele é bem forte deck de descarte, principalmente com X-23, que também tem o efeito de ser descartada. A gente usa ela no deck de destruição, mas ela também serve no deck de descarte.
Scorn e o Swarm, mas depois que o Swarm tiver zerado. Quando o Swarm ainda tá 2, ele não funciona com o... como é que fala? O Mercenário, esqueço o nome dele. Aqui a gente tem o Dr. Doom 2099, que é uma versão, uma variante de outra realidade do futuro do Dr. Doom, né? Ele não tem palavra-chave e toda vez que você só joga uma carta no campo, naquela rodada, ele cria um Doombot em um dos outros locais. Ele é 4-2 e os Doombots também serão 4-2, só que os Doombots terão um efeito constante, que é seus outros Doombots. Eu acredito que seja tanto o Doombot 2099 quanto o Doombot do Dr. Doom original. Todos eles vão ganhar mais um de poder. E os próprios Dooms e os Doombots vão ganhar de poder. Tanto o Doom 2099 quanto o Doom comum. Então eu acredito que você vai querer fazer uma versão, sei lá, de Electro com ele, porque aí você joga ele no turno 4, joga o Dr. Doom antigo no turno 5, depois você joga o Odin. Então você sempre vai jogar uma carta, vai criando Doombots 299 e você vai criando também os Doombots do Doutor antigo com ele e com o Odin. Então, aí com 3 Doombots, por exemplo, 2099 em campo, você consegue fazer os Doombots e o Doutor Doom antigo ficarem com 8 de poder. Então, é um deck de você jogar poucas cartas, mas cartas grandes. Aqui a gente tem o Fenwolf, que só teve uma mudança, não mudou o efeito, só teve uma correção no texto. E aqui é a Galacta, a carta do passe do mês de dezembro. A cada turno, a primeira carta que você joga ganha, em outro local que não seja o dela, ganha mais 3 de poder. Ela claramente para buffar e combar com o próprio pai, né? Filha do Galactus. Ela comba com o Galactus, né? Porque se você jogar o Galactus em outro local que não tiver ela, ele vai revelar com 9, né? Ele é 6/6. Ele ganhar 3, ele já revelaria com 9. Se você joga com o Aranha Simbionte, o Aranha Simbionte no turno 5, ele vai para 4/10. Depois você jogaria o do Galactus que pegaria 9, os dois se juntam e já faz um Galactus com 19 de poder. Podendo você buffar com outras coisas, tem a Agony, mas você facilmente consegue fazer um Galactus com 19 com ela. Aí que você tem um Gorgon. Eu não sei qual temporada, se ele vai ser carta promocional, igual foi a Cassandra, a Agony em evento, porque ele não tá nem no datamine de janeiro, nem de dezembro, ele só apareceu. Não temos uma previsão de quando ele vai chegar ainda, ou se ele vai ser carta de evento, mas ele é uma constante 2/3. Basicamente ele tem o mesmo efeito daquele lugar lá, o banco de areia. Todas as cartas que não são originais do seu adversário começam com um a mais. Basicamente um counter de Arisen. Ele também vai ser feito para counterar o Wood, né? Ele vai fazer o demônio custar 2 e por aí vai. Cable, todas essas cartas que roubam cartas ou geram cartas para mão que não começaram no baralho. Thanos também, ele vai ser counter de todas essas cartas. Mas principalmente ele vai ser counter de Loki e Arisen. Aqui a gente tem a carta de passe do mês de janeiro, o Patriota de Ferro, ao revelar, ele é 2/3, ao revelar, ele vai adicionar uma carta aleatória de custo 4, 5 ou 6, e se você estiver ganhando no mesmo local onde tiver o Iron Patriota no próximo turno, essa carta tem um custo dela reduzido em 4, então se for uma carta 4 ela vai ficar zerada, uma carta 5 vai ficar com 1, e uma carta 6 vai ficar com 2 custos. Desde que você termine o turno seguinte que você jogou o Patriota de Ferro ganhando no lugar onde ele está. O Rei Ertir, ele só teve uma mudança no texto, né? Ele não mudou o poder, ele só teve correção. Aí a gente tem a primeira carta, acho que de chave do mês de dezembro, que é a Luna Snow, ou Neve Lunar, como você traduzir. Ela é revelar, ela vai girar um cubo de gelo é, em cada um dos lados, tanto no seu quanto do adversário. Esse cubo de gelo vai ser 1/0, não está aparecendo aqui, mas ele vai ser 1/0. E quem tiver com ele em campo ganha um mais de um poder. Então ele vai dizer para os dois jogadores. Só que quando você fecha o lugar onde está o cubo de gelo, ele é destruído. Então os dois jogadores vão ficar naquela. Vou jogar carta ali, vou continuar com a energia extra, mas não coloco carta ali. Ou eu coloco carta ali, já destruo e tal. Então vai ficar isso, mas ela faz isso para os dois jogadores. O Malekith teve correção no texto, não teve nenhuma mudança. A Moonstone, ela é 4/5 constante e ela vai pegar os efeitos, tipo o Super Screw, que pega todos os efeitos constantes do adversário, só que ela pega das cartas aliadas que estão
tem suas cartas do seu lado, que sejam um custo 1, 2 e 3 e constante, ela vai pegar para ela. Então, se tiver um Capitão América no lugar dela, ela vai pegar o efeito do Capitão América para ela e vai ser como se tivesse dois Capitões Américas no lugar. Tem um Homem-Formiga com ela vai pegar o efeito da formiga como se fosse como se tivesse dois Homens-Formigas no mesmo lugar. Ela só não vai copiar cartas acima de 4, provavelmente para não combar com o Homem de Ferro, mas ela comba com a Mística copiando um Homem de Ferro, porque a Mística custa 3. Basicamente, ela, assim como a gente teve a Misery, que é basicamente um Odin de custo 4, ela vai ser basicamente um massacre de custo 4. É claro que ela tem as limitações, ela só vai repetir efeitos constantes de 1 a 3, né, custo de 1 a 3, mas basicamente ela é para ser a Misery do massacre, basicamente. A gente tem a Penny Parker, a personagem que apareceu no Aranha Verso, aquela que tem um robozinho no primeiro filme. Ela vai ser 2/3. Ao revelar, ela vai gerar uma carta para sua mão, que é o SPDR, que é esse robô que ela veste. E quando o SPDR se fundir com uma outra carta, que eu já vou explicar como ele funciona, você ganha mais 1 de energia no próximo turno. Então, basicamente, a Penny Parker vai criar uma cópia desse robô. Esse robô é 3/3. Aí você pode, no próximo, quando você joga esse robô, ele ao revelar, ele vai se mesclar uma das cartas que tiver no mesmo local que ele, igual a Hulkbuster. E quando isso acontece, a Penny Parker te dá uma energia a mais no turno seguinte que você jogou o robô. E o robô, além dele se fundir com uma carta e dar os 3 de poder para essa carta, no turno seguinte você pode mover uma vez a carta que tiver fundida com o robô. Então, basicamente, ela é um ramp de energia e mais um buff com movimento. E aqui a gente tem, acho que a última carta do mês do ano, que nova do ano e do mês de dezembro, que é o Rocket Raccoon com um Grooved, que no Marvel Rival os dois jogam juntos, se eu não me engano. E aqui vai ser uma carta com os dois juntos. E eles não têm palavra-chave e basicamente eles vão ser uma Ângela ao contrário. Você vai colocar ele no local e todas as cartas que seu adversário jogar naquele local, ele vai roubar um de poder. Então toda vez que o adversário jogar, ele ganha um e a do adversário perde um. Ganha um, perde um. Então é quase como se você ganhasse dois cada vez que ele jogasse uma carta lá, né? Porque você vai ganhar um e tirar um dele. E ele também pode ser movido uma vez. Então às vezes você vai jogar ele, o adversário vai querer evitar aquele lugar, mas você vai poder mover e você tentar adivinhar qual que vai ser o outro lugar que ele vai focar. Você vai poder mover pra lá. Então ele principalmente vai ser counter de Angela e de Hope Summers, que é as cartas que pro efeito funcionar tem que ser cartas constantemente jogadas lá. Então ele vai ser counter de Angela e de Hope Summers. Só teve correção, né, no texto do Surtur. A Toxidoxy, que eu também não sei quando que ela vai lançar, não sei se ela é carta de evento, alguma coisa. Ela é uma 2/4. Ao revelar, você compra só você, diferente da Crystal, que faz os dois comprarem, só você compra. Só que no turno seguinte que você jogou ela, você não pode jogar cartas. Você perde um turno por uma carta a mais. E você tem a primeira carta, se eu não me engano, da temporada de janeiro na chave, que é a Victoria Hand. Ela é uma carta constante. Todas as suas cartas que foram criadas, que está na sua mão e foram criadas por outras cartas, ganham mais 2 de poder. Então, cartas feitas pelo Agente Coulson, é, as flechas da Kate Bishop. A minha dúvida é se vai ser cartas criadas inclusive no começo do jogo, porque assim ela vai buffar as joias do Thanos e as cartas do Arisen. Então pode ser que ela seja um reforço tanto para Thanos quanto para Arisen. Ao mesmo tempo que a gente vai ter o cara lá em cima, o Gorgon, para ser counter desses decks, você vai ter um reforço para Arisen e para Thanos, que é a Victoria Hand. Você tem aqui o Ice Cube que eu falei, que é da Snow, é essa carta que vai ser gerada quando ela revelar. O SPDR, que é o robô que você vai ser gerado com a Penny Parker. Os Doombots, que vão ser gerados pelo Doom 99. E o Hulk, que o Bruce Banner vai se tornar caso o efeito dele seja ativado. Aqui tá 0/0, mas eu chuto que vai ser 12 de poder igual o Hulk comum, provavelmente. Provavelmente ou em dezembro ou em janeiro a gente vai ter a adição do pacote Super Premium. A gente terá um novo passe de temporada que custará $20, ou seja, ele vai ser sim R$ 100 provavelmente, na casa dos R$ 100, ou 100 a R$ 110.
E ele vai dar outras recompensas ao longo do mês, que ainda não foram reveladas. Então a gente vai ter dois passes de temporada agora. Um que vai dar mais recompensas ainda, mas vai custar o dobro do preço. Novos locais. Você tem a Ilha da Aranha. Depois que você joga uma carta aqui, ela é movida. Então isso aqui para deck de movimento vai ser muito forte. Asgard, basicamente, não sei se pronunciar isso aqui, basicamente, quem estiver ganhando, é igual aquele local que quem estiver perdendo ganha uma pedra, só que nesse caso quem estiver ganhando, ganha um Destroyer. Mas provavelmente esse Destroyer vai ativar, então se você tiver cartas em outro lugar, o Destroyer vai destruir. Mas como é turno 3, às vezes é bem fácil não ter cartas no outro lugar, porque é o turno 3. Nesse caso, esse seja o terceiro lugar que revele e você já colocou nos outros lugares e você ganhar ali, o cara vai fazer um. Você vai ganhar um Destroyer, mas vai destruir as suas outras cartas. Aí você vai ver o que compensa: ganhar um Destroyer com 14 de poder ou perder suas cartas. E você ter. E Tóquio 2099, que é basicamente um local totalmente counter de descarte. Quando esse local tá pra cima, ninguém pode descartar cartas. Ou seja, um lugar que trava totalmente o arquétipo de descarte. E local quebrado. Aqui a gente tem as variantes que vão vir no modo conquista. Eu chuto que a América Chave seja de dezembro e o Luke Cage seja de janeiro. Variantes Ultimate, Madame Web e Ebo Animal. As variantes que vão vir em bundles. Novos álbuns, a gente vai ter um álbum só de variantes do Marvel Rivals. Eu acho que todas vão custar 1.200. As recompensas é 2.000 fichas, uma variante do Dr. Doom, um emoji e um avatar. Depois você vai ter o álbum de cartas venomizadas. Venomizadas não, Knuficadas. Que é basicamente você ganha uma variante do Nu, duas bordas. Sei lá, pelo preço que essas variantes são, maior parte ou de bundle ou custando 1.200. Ou você ganhar só duas bordas em vez de ganhar ficha ou gold. Yeah. Aqui a gente vai ter a variante, o álbum dessa artista aqui, né? Aqui também vai ser um álbum que a maior parte das cartas custam 1.200. Vai te dar 2.000 fichas de recompensa e uma variante da Viúva Branca. E um emote do Noturno. Álbum do Panteão. Esse é um pouco mais barato, porque algumas cartas aqui custam 700. Eu acho que só o Patriota e acho que alguma outra que deve custar 1.200. O Patriota. Acho que é só o Patriota, né? E o Líder. O resto todas são 700. Você tem. Pera aí, eu vou decidir mais. A recompensa é uma variante Premium e também duas boas bordas e uma variante da Hela. Como aqui a maior parte das cartas são 700, até que as recompensas estão bons. Você ganha uma variante e duas bordas, um álbum até barato. E finalmente chegamos nos Spotlights, que ainda não estão confirmados, pode ter mudanças. Então, primeira semana de dezembro será a Luna Snow com a Lady Deathstrike e a X-23. Segunda semana, Penny Parker, Gladiador e Sasquatch. Terceira semana, Dr. Doom, Hitmonkey e Miek. Quarta semana, Bruce Banner, Alto Evolucionário e Ravonna. E quinta semana, porque a temporada de dezembro, assim como a de outubro, vai ter 5 semanas, então são 5 cartas novas. Rocket Raccoon, Blob e Selene. Janeiro, que vai ter só 4 semanas. Começamos com a Victoria Hand, o Grandmaster e a carta da temporada de agosto, a Kate Bishop, vindo no Spotlight. Você tem segunda semana, a semana do Mercenário com a Cisne Negro. Mais uma vez, voltando a Cisne Negro, essa carta spama basicamente antes do Spotlight. E a Noturna. Terceira semana, a semana da Moonstone, da Pedra da Lua, que vai vir a Caeira e o Marvel Boy. E a última semana da temporada de janeiro é o Ares, que vai vir junto com o Kang e com o Misery. E com a Misery. Aqui a gente tem as novas variantes. A melhor é a do Aniquilador. Será que ela vai vir num bundle, mas é muito bonita. Pô, mó da hora essa variante. Temos mais algumas variantes. Essa do Armizola é muito boa. Besta. Vou passar aqui devagar para vocês poderem dar uma olhadinha melhor
variantes novas. Essa da Cosmo é muito bonitinha, do Devo da Norsar. As do Doom, Doutor Estranho, Electra, pena que ela não vê jogo, coitada. A Galacta já vai chegar com 3 variantes. Variante da Frigga, Grandmaster, o Gorgon, a Kate Bishop, a Hela, Hercules, Alta Evolucionário. Só essa do Hitmonk que não tá conseguindo aparecer, não tá carregando. Hydra Bob, Homem de Ferro, Jane Foster. Essa do Nu é muito bonita. Loki, Mod, Misery, duas da Misery. Senhor Negativo, Cavaleiro da Lua, Nimrod, Penny Parker, Pixie, Justiceiro, Rocket Raccoon e Groove, Sage, Sasquatch, Aranha Escarlate, Feiticeiro Escarlate, Scorn, Sentinela, Sentry, Shang-Chi. Essa frente aqui parece o Jack Chan. Shadow King, She-Hulk, Scar, Homem-Aranha, Chinês, Tena, Venom. Essa do Venom é muito bonita. Victoria Hand, essa outra do Venom também é muito da hora. War Machine, White Window e X-23. E aqui começam os pacotes. Mas eu já vou encerrando o vídeo aqui, que ele já está bem longo. Quem sabe eu faço um outro vídeo só falando sobre os pacotes, dicas de pacote. Mas aqui termina o vídeo. Se você gostou do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. É de graça, é só deixar o like aqui, fortalece o canal e ajuda o canal a crescer. Assiste os outros vídeos que já estão disponíveis no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu pela atenção, falou e até amanhã com o vídeo com deck de Frigga. Valeu!